Eu quero compartilhar com os irmãos em Hebreus, capítulo 10, o versículo 14. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hoje eu quero falar dessa doutrina, a santificação, que infelizmente hoje em dia nas igrejas as pessoas não estão preocupadas na regeneração, na mudança de vida, no reconhecimento de que necessita ser melhorado, necessita ser transformada, regenerada, nascer de novo. As pessoas elas querem as coisas que o mundo pode oferecer. Elas não querem mudança de caráter, não querem mudança de atitude. Porque, irmãos, é pregado um evangelho falso em muitos lugares. É teologia da prosperidade, é curas, bênçãos, promessas no qual o Senhor Jesus Cristo nunca disse, nunca deixou relatado pelo Espírito Santo que seria algo de mais importante na vida do crente. João Batista e o próprio Senhor Jesus Cristo, nas suas mensagens, dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Atos 3:19 diz que nós devemos nos arrepender e nos converter para que os nossos pecados sejam apagados. Mas a santificação ela não é mais presente. É uma doutrina que está sendo deixada de lado. É a geração fácil. A porta não é mais estreita nas igrejas. É um evangelho colorido. Não é aquele evangelho sangrento que os nossos irmãos da igreja primitiva passaram. Não é mais a doutrina que os apóstolos deixaram na igreja do primeiro século. E aqui o escritor de Hebreus diz que por uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Meu irmão, minha irmã, se você realmente entregou a sua vida ao Senhor, se o Senhor realmente te salvou, o pecado ele não se fará mais presente como era no passado. A voz do Senhor ela vai ecoar no seu coração. O Senhor vai te incomodar para que você mude de vida. E nós vamos ver que a santificação ela é uma obra de Deus. Se nós mesmos escolhêssemos, nós não seríamos capazes. Paulo aos Filipenses diz que Deus, quando Ele começa a boa obra, Ele aperfeiçoa. É Deus. A palavra santo, no hebraico, significa kadosh, separado. Nós devemos ser separados. O Senhor, o nosso Deus, em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, lá está: o Senhor é santo, santo, santo. 3 vezes dando ênfase a um atributo do Senhor, a santidade. Abacuque 1:13 diz que tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Salmos 111:9, santo e tremendo é o seu nome. 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A palavra santo, meus irmãos, aparece 783 vezes na Bíblia. Paulo, em 2 Coríntios, Paulo fala no capítulo 7,
e o versículo 1, Paulo diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós devemos nos aperfeiçoar para o Senhor. Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 3, ele vai falar que os santos não convém viver uma vida depravada de pecados, que devemos nos afastar da fornicação e toda impureza ou avareza. Isso são coisas que não convêm aos santos. Aquela vida de antigamente, aquele passado, aquelas coisas que você gostava, hoje em dia, se você decidiu ser um cristão, isso não convém mais que seja assim. Nós devemos nos afastar, porque não convém a santos tais coisas. Outra vez, no escritor de Hebreus, no capítulo 12, lá no versículo 14, segue a paz com todos e a santificação. Caminhe para a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação é importante, meus irmãos. E não se fala mais em santificação. O Senhor, Ele nos aceita como nós estamos. Mas o Senhor não quer que nós permaneçamos como viemos até Ele. A santificação não é uma opção para o crente. Deus purifica a sua igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É uma obra do Senhor Jesus Cristo a santificação. O Senhor Jesus Cristo, Ele é completo na sua obra. A consumação, a expiação, ela nos dá salvação, mas ela exige transformação. Não é de qualquer jeito, não é permanecer no pecado e dizer que é crente. Precisa de mudança de caráter, renovação da mente, como Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, nós precisamos ter a mente do Senhor. Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14, porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O Senhor se entregou para ter um povo especial para si, diferente. A santificação é uma obra do Senhor nas nossas vidas. Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 7, diz que porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Ele que vai completar a boa obra, Ele que vai aperfeiçoar em você, meu irmão.
1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: aos santos em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 12 diz: assim Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, 19, as palavras de Cristo foram: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O Senhor, Ele quer santificar a sua igreja, Ele quer nos separar deste mundo. Meus irmãos, lembram daquela passagem que se nós temos amizade com o mundo, nós somos inimigos de Deus. Devemos nos conformar com este mundo, com essas coisas. Nós temos que ser separados. Em 1 Pedro existe uma advertência. Capítulo 1 de 1 Pedro. Capítulo 1, versículo de número 15 ao 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Olha essa advertência, meus irmãos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. E se você, meu irmão crente no Senhor, ainda insiste em não obedecer à vontade de Deus, teima naquilo que é santo, puro, separado, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele vai nos levar a ser santos na sua correção, como um pai zeloso, como um pai amoroso. Hebreus capítulo 12, vamos ler de 5 a 10. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nós sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Meus irmãos, se nós caminhamos ainda indiferentes, que o Senhor nos corrija e nos faça filhos, que a santidade habite no nosso coração e a vontade de fazer a vontade do Senhor seja cada vez mais nos separarmos deste mundo e sermos santos, separados para o Senhor. Que essa palavra reflita ao nosso coração. Amém.